Ele tem uma formação já em neurociência computacional antiga, né? Ele possui graduação e mestrado em física pela Unicamp e doutorado em ciência cognitiva e inteligência artificial que ele fez na Inglaterra, né? Atualmente ele é professor da USP em Ribeirão Preto, no departamento de física, onde ele coordena o laboratório CISNE, né? De sistemas neurais, inclusive é o laboratório que eu fiz o meu doutorado em iniciação científica, né? E ele contribui ativamente, né, para crescimento e consolidação da neurociência computacional no país, né? Existem vários projetos que ele coordena, e um que vale a pena mencionar seria a escola LASCOM, né? Latin American School on Computational Neuroscience, que é uma outra iniciativa também que ou todos aqui passaram, ou vão passar, ou já ouviram falar, né? Uma escola pioneira em neurociência computacional no Brasil. E, além de outros projetos também em neurociência computacional, como, por exemplo, ele é um dos PIs do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, o CEPID Neuromática, mas também trabalha em outros projetos como fenômenos complexos e alguns outros projetos relacionados à neurociência computacional. Então, sem mais delongas, né, eu gostaria de passar a palavra para o professor Roque. Qualquer coisa, a gente vai estar aqui por trás coordenando essa palestra. Bom, então eu queria começar agradecendo, né, o convite. Para mim também é uma honra ter sido o primeiro escolhido, né, para dar uma palestra nesse grupo, né. Eu acho uma excelente iniciativa de vocês, né? É bom ver que a nova geração, né, dos neurocientistas computacionais do país está preocupada, né? Não é importante só a gente estar preocupado com a nossa pesquisa, mas é importante a gente estar preocupado em manter uma comunidade, né? Porque é só através de uma comunidade forte que a gente pode conseguir recursos, né, e um fortalecimento da nossa área, né? Há muitas batalhas ainda a serem lutadas, né? Para começo de conversa, a gente não tem nenhuma área para neurociência no país ainda, né? As áreas de pesquisa aqui estão ou na biofísica, ou na fisiologia, ou na física mesmo, né? Não existe uma área específica de neurociência. E depois que ela for criada, isso é uma batalhada, a gente tem que lutar para dentro dela ter um espaço para neurociência computacional, ou neurociência teórica, né? Tá? A gente já vê esse espaço em alguns congressos, né? O congresso da SPNEC, que vai acontecer agora em outubro, vai ter espaço para isso, mas vocês que já foram nos congressos sabem, né, como é difícil a gente convencer o pessoal da neurociência da importância da modelagem matemática e computacional em neurociência. Então, é através de organizações como essa que vocês estão fazendo que a gente consegue lutar, né? A gente tem que se organizar em grupos, é bom ser gente jovem como vocês, né, dispostos a encampar essa batalha, né, para que a neurociência computacional cresça no país, né, e mostre realmente a importância que ela tem, né, o papel dela, que a gente vê isso no exterior, né, muitos de vocês estão no exterior agora, estão vivenciando uma realidade completamente diferente da nossa agora, né, onde não só se apoia a ciência e tecnologia, mas se apoia também a neurociência computacional, tem centros voltados para o cérebro, né, projetos voltosos, né, voltados para o estudo do cérebro, e aqui no Brasil a gente está derrapando ainda, né, tentando convencer a população de que ciência é importante. Bom, mas isso é só para iniciar, né, não vou transformar isso aqui numa plataforma política, né, acho que todos vocês estão bastante cientes da importância disso. Então, vamos direto, vamos ver, eu tenho que abrir a minha apresentação aqui, né, acho que é isso, né, então eu vou abrir a tela inteira. Vamos ver se... Apareceu ou não? Agora está abrindo. Agora abriu. Agora abriu. Esse aqui, meu computador estava lento para abrir. Então, agora vocês devem estar vendo só a tela de apresentação dessa apresentação, né? Isso. Ou faço esse sentido desconhecido. Então, antes de tudo, só para esclarecer, por que eu resolvi falar sobre esse assunto? Esse é um assunto no qual eu já trabalhei com sistema olfatório, com modelagem do sistema olfatório. Ainda tenho interesse em trabalhar nele, mas isso depende muito de aparecer alunos interessados, né? Mas eu resolvi falar sobre o olfato porque eu estou sendo uma vítima da perda de olfato que as pessoas que tiveram Covid tiveram nesse período de pandemia, né? Quer dizer, eu não sei se todos vocês sabem, eu peguei Covid em março,
meados de março, eu fui dar um curso numa escola lá no ICTP Saífer, né, na Unesp, em São Paulo, uma escola internacional, acho que alguns de vocês já participaram dessa escola em outros anos, e nesse ano em particular havia algumas pessoas ali suspeitas de Covid. E, bom, eu fiquei lá, dei a palestra, foi quando estava começando a história da Covid aqui no país, logo em seguida eu voltei aqui para Ribeirão, e uns 5 dias depois eu tive febre, uma febre baixa, que durou uns 3 dias, tive tosse, que acho que perdurou por mais ou menos um mês, e basicamente isso, nenhum outro sintoma mais sério, a não ser a perda do olfato, né? Eu fiquei sem sentir cheiro mesmo durante, acho que 1 mês e meio, 2 meses, difícil dizer, porque eu não sentia nada, não sentia o cheiro do gás vazando na cozinha, não sentia cheiro de churrasco, que meu filho fazia aqui no quintal, e depois desse período voltou, eu voltei a sentir cheiro, eu achei que eu voltaria a sentir todos os cheiros, acho que eu estava tomando vinho, sentindo o cheiro do vinho, mas assim, rapidamente, eu acho que houve um colapso do meu repertório olfativo para uns 4 ou 5 odores só. Talvez tenha havido um período ali curto de volta à normalidade, mas depois, por algum motivo que eu não sei, né, eu comecei a sentir apenas uns 3 ou 4 odores, e agora, até o momento, tem estado assim, quer dizer, tudo que eu cheiro, por exemplo, vinho e banana tem o mesmo cheiro para mim, que não é de nenhum dos dois, é um cheiro de um shampoo, de pétalas de rosa que eu estava usando na época que eu estava sem sentir os cheiros. E várias coisas frutadas, frutas ou alimentos têm esse mesmo cheiro e esse paladar, que não é desagradável, mas acaba irritando, porque é sempre o mesmo cheiro, né? Tem também um cheiro... O café, para mim, por exemplo, tem cheiro de um café com menta, que era um café que eu estava tomando na época, e agora todo café que eu cheiro tem esse cheiro de menta. Tem um outro cheiro de pão frito, que era um pão que a minha esposa estava fazendo aqui na época, uma receita da Lituânia, e aí agora várias coisas também têm esse cheiro. Eu entro no meu carro, tem esse cheiro, né? E praticamente isso, né? De vez em quando, assim, eu sinto um ou outro, uma nuance diferente, né? Mas basicamente eu estou sentindo 3 ou 4 cheiros só, né? E às vezes eu sinto esses cheiros mesmo quando não estou fazendo nada. Eles vêm, de uma hora para outra vem um cheiro e fica na minha, né, na minha mente, vamos chamar assim, né, e eu fico sentindo aquele cheiro. Então, e eu tenho acompanhado que no mundo inteiro, isso é uma coisa interessante da pandemia, né, a gente tem uma base de dados agora enorme, várias pessoas estão passando uma situação parecida, né? Várias pessoas já tiveram Covid, já não tem mais nenhum sintoma, mas continuam com uma perturbação no olfato, ou uma ausência total de olfato, ou uma perturbação no olfato, né? Então, acho que isso pode ser uma motivação para se voltar a estudar o olfato, né? Com um enfoque nisso, né? O que um vírus como esse pode causar, né? Eu tenho várias hipóteses, né? Eu mesmo levantei uma hipótese inicial, que deveria talvez ter havido um processo de desaprendizado no meu córtex olfatório e durante a Covid, então ele desaprendeu, e depois, na hora que ele reaprendeu a perceber odores, esses 3 ou 4 poucos odores que eu estou sentindo, eles acabaram dominando todo o espaço olfatório, né? Eles redesenharam a superfície lá de mínimos e máximos, né? A topologia dessa superfície, desse espaço olfatório, recriando bacias de atração bem maiores, né? E agora tudo quanto é odor que eu sinto cai em 3 ou 4 bacias de atração só, ao invés de 10 mil, como seria. Mas também, uma outra hipótese é que essa coisa não é no nível mais alto, como eu estou pensando. Pode ser simplesmente uma coisa no nível da entrada, no nível epitelial, e a gente sabe que o coronavírus se liga àquelas enzimas conversoras de angiotensina, que tem bastante nos receptores olfatórios e na mucosa mesmo, e aí pode ter criado alguma perturbação ali, algum dano ali, e isso esteja prejudicando a sensação do olfato, e apenas alguns receptores não foram tão afetados, e esses estão dominando agora, espero, temporariamente, né? Pode ser que com o tempo a coisa fique limpa de novo, e aí os receptores olfatórios possam atuar novamente e eu volte a sentir mais cheiros. Ou seja, há várias hipóteses a respeito, acho que talvez valesse. E eu acho que uma coisa interessante é que são todas hipóteses que se pode tentar estudar, tanto experimentalmente como também através de modelos, né? Em particular aquela primeira que eu falei, do desaprendizado e reconstrução do espaço olfatório, isso se pode fazer com modelos de diversos níveis.
Então, como eu estava pensando nesses assuntos, eu falei, bom, vou falar um pouquinho sobre o olfato, né? E dar ênfase a esse aspecto, que ele é um sentido ainda bastante desconhecido, né? É o sentido, do ponto de vista evolutivo, mais antigo que nós temos, né? Foi o primeiro a ser desenvolvido, mas ainda é um dos poucos, talvez o menos conhecido, o olfato e o paladar, né? Talvez porque a visão, a audição, a própria somatosensação sejam tidas como mais importantes para a gente no momento, né? Realmente a visão e a audição seriam mais críticas para a nossa vida, mas o olfato também, né? O olfato dá um sabor especial para a nossa vida, né? Porque a gente percebe os cheiros, e a gente sabe que ele tem uma ligação com emoções também muito forte, né? Então, o mundo sem cheiros, como eu estou sentindo, ou com poucos cheiros, né, como eu estou sentindo agora, é um mundo bastante triste. Ele perde bastante da graça que ele tem. Tá? Então, acho que vale a pena a gente investigar isso daí. Tá? E tentar entender mais sobre o olfato. Bom, então, vamos lá, né? Eu acredito que eu tenho 40 a 45 minutos para falar, né? Já estamos um pouco atrasados, mas vamos lá, né? Eu vou tentar adiantar algumas coisas, né? Fica à vontade, professor. Tá. Então, aqui é só a propaganda inicial, né? Para quem ainda não sabe, né? Eu estou em Ribeirão Preto, então está aqui a cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, localizado no Brasil. Aqui um mapa de Ribeirão Preto, um mapa da USP, né? Atualmente está bem menos verde, né? A gente está vivendo uma seca terrível aqui, não só aqui, mas boa parte do Brasil, do centro e sul do Brasil, está com uma seca tremenda, né? E muita queimada, né? Então agora está... Bom, faz tempo que eu não vou lá, mas imagino que o verde aqui não está tão viçoso como nessa foto. E como o Rodrigo falou, lá eu criei um laboratório de sistemas neurais, o cisne.org, que é uma foto de uns 2 anos atrás. O Rodrigo estava ainda lá no grupo, né, e alguns alunos também não estão mais lá. Tá? É dinâmico, claro, todo grupo tem um entre-sai de alunos, né? Então, vocês estão convidados a visitar a página ou me procurar diretamente, mandando e-mails, caso tenham interesse em saber mais sobre o que nós estamos fazendo no momento. Bom, então, indo direto agora, né? Então, aqui é uma organização do sistema olfatório. Eu sei que está sendo gravado e vai ser colocado depois no YouTube, né? Eu peguei algumas imagens que eu acho que, não sei se tem direitos autorais, mas eu coloquei sempre referências a todas elas, né? Então, espero que não tenha problema nenhum, né? Bom, então, essencialmente, quando a gente cheira alguma coisa, as moléculas voláteis que esse objeto libera no ar penetram na cavidade nasal e vão se alojar, algumas delas, né, por difusão, se alojam na parte superior da cavidade nasal, onde tem a mucosa e onde estão inseridos os neurônios receptores olfatórios. Eles têm esse formato aqui meio bipolar, né? Eles expressam proteínas que se ligam a essas moléculas, né, específicas a essas moléculas odorantes, e ficam ativados quando as proteínas se ligam às moléculas e emitem sinais elétricos pelos seus axônios que vão para uma região chamada bulbo olfatório, que é o segundo estágio de processamento no sistema olfatório. Eles entram no bulbo olfatório em estruturas chamadas de glomérulos, que tem então a forma aproximadamente esférica aqui. Essencialmente, um glomérulo é a região de terminação do axônio de neurônio receptor olfatório, onde ele faz sinapses com os dendritos das chamadas células mitrais. E tem também as chamadas células tufosas, que não estão aqui, esse é um desenho antigo, tá? Que são parecidas com as mitrais e que também são células que recebem, então, sinais dos neurônios receptores olfatórios e levam a informação para regiões superiores. Aqui também não está desenhado, mas as células próximas aos glomérulos são as chamadas células periglomerulares, ou também justaglomerulares, que fazem sinapses com os dendritos das células mitrais, e de um glomérulo ou de outro. Vai ter um desenho mais para frente que vai mostrar isso melhor. E, bom, essencialmente as células mitrais e as tufosas recebem esse sinal, processam o sinal e enviam pelos seus axônios informação para áreas superiores, que basicamente são 3, o córtex piriforme, a amígdala e o córtex entorrinal. Do córtex piriforme também há projeções para o córtex orbitofrontal, importantes, ou seja, então, essencialmente elas vão para estruturas corticais que não pertencem ao neocórtex, são parte do que a gente chama de paleocórtex, é a parte mais antiga do córtex, e estruturas do sistema límbico também, né? Daí a importância, daí a relação forte que o olfato tem, e o paladar também, né? Tem com as emoções. Aqui é só para vocês terem ideia, né? Isso é uma coisa interessante, deu o prêmio Nobel
há alguns anos atrás, né? Linda Buck e Axel Hutt. Quer dizer, então, no epitélio olfatório, a gente tem os neurônios receptores olfatórios, eles expressam, como eu já falei, os receptores olfatórios, são proteínas, né? Tem aproximadamente 10 milhões de neurônios receptores olfatórios, e cada um deles expressa apenas um tipo de proteína, responsável pela ligação com uma molécula. Tá? E são mais ou menos 1000 tipos diferentes de proteínas. Então, existem, no fundo, 1000 tipos diferentes de neurônios receptores olfatórios. Como tem 1 milhão, tem da ordem de 10 milhões de receptores olfatórios para cada molécula. Eu espero, no meu caso, que muitos desses tenham sobrevivido ao ataque do Covid e eu possa voltar a cheirar bem esses cerca de 10 mil, tipos de odores que a gente, quer dizer, cerca de 1000 tipos, né, de odores com 10 mil para cada odor, né, e de 1000 a 2000, né, porque esse número não é tão preciso assim, tá, certo, e uma coisa interessante é que aqueles receptores que expressam um tipo específico de receptor convergem seus axônios para um único glomérulo, ou no máximo 2, do bulbo olfatório. Acho que tem um desenho aqui, tem um desenho numa outra transparência que vai ficar mais fácil de ver. Mas, então, para vocês terem uma ideia, na camada de entrada, que é o epitélio olfatório, e na camada de entrada do bulbo olfatório, que é a camada glomerular, o que existe é um código espacial e combinatorial de odores, né? Quer dizer, a gente tem lá os receptores, né? Eles se ligam às moléculas odorantes, está aqui um esquema apenas mostrando, né, cores e formas. Então, quando as moléculas chegam, por exemplo, um tipo de molécula lá, um quadradinho vermelho, com cada odor é composto por várias moléculas, né? O cheiro de café não é uma molécula só, são dezenas de moléculas, né? Então, isso aqui é para ilustrar isso. Então, quadradinho vermelho e triângulozinho verde, eles vai ativar fortemente tudo que tem quadrado e for vermelho, ou tudo que for verde com triângulo, e mais ou menos, né, tudo que for vermelho, né, esses daqui que são vermelhos ali agora ficam mais ou menos ativados, tudo que for triangular também, né, são esses aqui, né, e tudo que for verde também, né, então tem um verde aqui um pouco ativado, e assim por diante, né? Vocês podem ver então que vai ter um padrão espacial mais ou menos estável, com alguns receptores mais ativados, outros menos, e outros nem um pouco. E isso se propaga até a camada de entrada do bulbo olfatório, que é a camada glomerular. Lá nos glomérulos também vai haver uma ativação desse tipo. Tá aqui aquele desenho a qual eu me referi. Então, vejam aqui, né, os neurônios receptores olfatórios que expressam um tipo de proteína, aqui no caso, por exemplo, essa meio cor de mostarda aqui, eles convergem seus axônios para um único glomérulo. Outros, esses azuis aqui, por exemplo, vão para outro glomérulo. Então, o glomérulo é a região de contato dos axônios dos neurônios receptores olfatórios com os dendritos das células mitrais e tufosas. Aqui nesse desenho já tem as duas. Notem que elas são bem parecidas, né? São células bem peculiares, porque eles têm um corpo celular aqui embaixo, e eles têm um dendrito bastante longo, chamado dendrito apical, que se estende até um glomérulo, e lá ele recebe as sinapses dos axônios dos neurônios receptores olfatórios. Eles também têm dendritos laterais aqui, por onde eles fazem contatos com outras células. E aqui é o axônio que envia informação para o córtex olfatório. Uma coisa interessante, então, é que existem aqui essas sinapses em branco, que são sinapses excitatórias dos axônios dos neurônios receptores olfatórios com os dendritos das células mitrais e tufosas. E aqui estão também as tais células periglomerulares, PG, que são células GABAérgicas, são neurônios inibitórios que fazem sinapses dendrodendríticas, né? Os dendritos delas fazem sinapses com os dendritos das células mitrais e tufosas também, tá? Então, elas têm um papel inibidor. Então, eles têm um papel inibidor dentro de um glomérulo, que seriam, então, conexões intraglomerulares. Então, as células periglomerulares vizinhas a um dado glomérulo inibem as entradas que chegam àquele glomérulo, mas também, devido a dendritos mais longos, eles fazem inibições em células mitrais de glomérulos vizinhos. São as conexões interglomerulares, né? Eles fornecem, então, uma ponte entre glomérulos, uma ponte inibitória entre os glomérulos. Então, vejam, existe aqui uma camada de inibição, nível de inibição na camada glomerular, exercida pelas células periglomerulares. Bom, mas aqui embaixo, uma outra camada
do córtex olfatório, próximo ao corpo celular das células mitrais, existem as chamadas células granulares, que também são neurônios GABAérgicos e que também fazem sinapses dendrodendríticas inibitórias com os dendritos laterais das células mitrais. E aí eles não têm essa noção de serem peri ou estarem próximas ou longe de um glomérulo. Elas simplesmente estão distribuídas aqui nessa parte de baixo do bulbo olfatório, que é a próxima parte de saída, e ali eles fazem sinapses inibitórias de maneira mais ou menos indistinta, com células mitrais de um glomérulo ou do outro. Então vejam, aqui estão colocadas duas células granulares que inibem de maneira dendrodendrítica indiferenciada as células mitrais de um glomérulo ou de outro. Tá? Então, o interessante é que tem um outro nível de conexão inibitória, né? Quer dizer, temos dois níveis de conexão inibitória no sistema, no bulbo. Um aqui na camada glomerular e um aqui a nível da camada das células mitrais. Isso é uma coisa curiosa e a gente não sabe ainda explicar o porquê desses dois níveis de inibição. Bom, mas o que acontece é que, devido a essa inibição lateral, aquele padrão espacial estático que existia, né? Deixa eu voltar aqui, né? No nível do epitélio e mesmo no nível do glomérulo, é completamente destruído, ou melhor dizendo, reformatado no bulbo olfatório. Porque com essas conexões laterais, aquele padrão espacial torna-se um padrão espaço-temporal. Tá? Vira um padrão espaço-temporal. Opa, subi demais agora. Padrão espaço-temporal e estudos de imagem ou com optogenético, várias técnicas, têm revelado que esses padrões espaço-temporais são específicos para cada odor. Ou seja, então, o que era um código espacial específico para um odor, agora torna-se um código espaço-temporal no bulbo olfatório. E é um código espaço-temporal que se estende por todo o bulbo. Então, imagine assim um filminho, né? Com ativações mais altas, mais fracas, por toda a extensão do bulbo olfatório. É um padrão específico, espaço-temporal para cada odor. Tem algumas moléculas aqui, né, e os padrões específicos correspondentes a eles. Então, também é interessante entender o porquê isso e como que esses padrões espaço-temporais codificam odores. Bom, depois, ainda, a coisa fica mais complicada ainda, porque do bulbo olfatório a informação vai para o córtex olfatório, como eu falei, são várias estruturas, a mais importante delas, a maior delas é o córtex piriforme, tá? Que então, como eu já falei antes, faz parte do paleocórtex, ele é uma estrutura mais primitiva, do cortical mais primitiva, mas que já tem características similares à do neocórtex, né? Por exemplo, ele tem uma estrutura em camadas, só que não são 6 camadas como no neocórtex, acho que alguns de vocês são bem familiarizados com o neocórtex. O paleocórtex tem uma estrutura em 3 camadas apenas. Há alguns autores, né, o Gordon Shepherd, o Jim Bauer, que defendem até que o neocórtex teria evoluído a partir de uma especialização do córtex olfatório, o que torna ainda mais interessante a gente entender bem o córtex olfatório, né? Como ele funciona. Então, seria um córtex primitivo, né? 3 camadas apenas, com neurônios distribuídos ali, essencialmente pelas camadas 2 e 3, a camada 1 é uma camada por onde axônios correm, embora haja alguns odores lá. Então, vejo que tem similaridades fortes com o neocórtex, né? A informação entra na camada 2, é processada nas outras camadas e sai da camada 3 indo para outras estruturas. Mas pela própria estrutura do córtex piriforme, que com alto grau de recorrência, vários autores, né, desde o John Hopfield e outros até, têm proposto que ele atuaria como uma rede autoassociativa, quer dizer, seria um protótipo de uma rede autoassociativa que a gente estuda lá quando estuda redes neurais artificiais ou modelo de Hopfield, né? Quer dizer, uma rede onde há entradas que vêm do bulbo olfatório, né, que atingem diferentes neurônios ali, né, em várias regiões da camada 1 e da camada 2. Essas células excitatórias e algumas inibitórias também fariam uma recorrência forte ali, gerariam um padrão distribuído, né, todo aquele padrão espaço-temporal que estava no bulbo, agora, de certa maneira, mantido num padrão espaço-temporal no córtex piriforme, só que também distribuído por todo o córtex piriforme, e aí essas conexões seriam plásticas, e aí algumas delas seriam fortalecidas, outras enfraquecidas durante o aprendizado dos odores, e isso levaria, então, à detecção de odores diferentes.
e isso permitiria que essa rede neural autoassociativa do córtex piriforme exercesse tarefas como, por exemplo, complementação de padrões, né? Quer dizer, uma parte de um padrão entraria, né, não estaria completo, e a partir só dessa dica inicial, né, desse padrão, ela poderia convergir para o atrator que corresponderia àquele padrão específico, ou também fazer separação de padrões, né, dependendo do tipo de entrada que chega, ou você vai para um atrator ou vai para o outro. É mais ou menos a essa ideia que eu me referia quando eu falava lá que talvez o meu córtex olfatório ou córtex piriforme tivesse sido alterado por causa da Covid, né? Talvez houvesse, durante o período em que eu estava com a Covid, houve um processo de desaprendizado aqui, né? Quer dizer, o coronavírus se ligou lá aos células do epitélio, impediu a ativação, né, de todo o bulbo, então não entrava nada, ou o que entrava era apenas ruidoso. Então, durante esse período aí de um mês e pouco, que o córtex piriforme ficou recebendo foi apenas ruído, e isso levou a um certo enfraquecimento das sinapses ali, a um certo, então, esquecimento das memórias, e depois, quando o coronavírus foi embora e eu pude voltar novamente a sentir odores, aí alguns odores dominaram, acabaram entrando com mais força aqui, acabaram dominando esse espaço receptor e acabaram criando bacias de atração muito profundas e amplas, né, nesse espaço. É uma hipótese apenas, é uma teoria. Bom, então isso é só para vocês terem uma visão geral do sistema olfatório, mas isso não é nada do que eu já fiz nisso daí, né? Então, só para vocês terem uma ideia do tipo de pesquisa que foi feita aqui em Ribeirão Preto, no meu grupo, voltado ao sistema olfatório, o que a gente fez foi mais voltado para o bulbo olfatório do que para o córtex piriforme, ou voltado para o epitélio. Tem também trabalhos com epitélio, tem, aliás, algumas coisas interessantes, mas não há tempo aqui de descrever. Então, o que eu escolhi para essa apresentação, né, para o que falta mais uns 20 minutos aí, é falar um pouquinho do trabalho que a gente fez com relação ao bulbo olfatório. Em particular, tentando responder essa questão aqui, né? Qual o papel dos dois níveis de inibição dentro do bulbo olfatório, né? Quer dizer, por que existem dois níveis inibitórios, né? Um aqui na camada glomerular, acho que vocês estão vendo aqui em cima, né? Um a nível da camada periglomerular, ou glomerular, desculpem, e outro aqui a nível da camada granular, né? Por que isso, né? Bom, a gente vê claramente pela própria estrutura aqui que tanto num nível como no outro, essa inibição feita pelas células periglomerulares ou pelas células granulares é um tipo de inibição lateral, né? Eles inibem lateralmente grupos de células, tanto os glomérulos vizinhos como as células mitrais vizinhas. E onde que inibição lateral é usada no sistema nervoso? A gente já sabe que inibição lateral é um mecanismo bastante comum, principalmente nos sistemas sensoriais, né? Quem já estudou um pouco de retina ou visão, né, já viu que isso é bem conhecido lá, desde o Límulo, já deu também prêmio Nobel para o Kandel, né? Então, o que elas fazem? Então, uma das coisas que a inibição lateral faz no sistema nervoso é o chamado reforço de contraste, né? Contrast enhancement em inglês, né? Como é que isso funciona? Então, só para vocês terem uma ideia, imagine que a gente tem aqui 3 estímulos que vão ativar 3 grupos ou 3 glomérulos, né, diferentes, né? E eles têm conexões entre si do tipo inibição lateral, ou Mexican hat, chapéu mexicano, né? Ou sombreiro, né? No Brasil a gente não chamaria de chapéu mexicano, a gente chamaria de sombreiro, né? Quer dizer, tem uma excitação central aqui e uma inibição lateral. Quer dizer, essas células aqui se excitam mutuamente, criando uma forte recorrência excitatória entre elas, e elas inibem as células vizinhas, né? Colocadas aqui por esse sinalzinho de medo. Então, perfil aqui a longa distância é inibitório, né? Então, quando chega, por exemplo, um estímulo aqui vermelho que ativa essas células desse glomérulo, elas seriam fortemente ativadas, se excitando mutuamente, e com isso elas inibiriam as células vizinhas, né? Os glomérulos vizinhos, impedindo que as células desses glomérulos fiquem ativas. Então, a gente teria ao longo do tempo alguma coisa assim, né? Essas células estariam fortemente ativas quando esse odor aparece e as outras estariam completamente inibidas. Tá? A mesma coisa aconteceria com estímulos que chegassem a glomérulos vizinhos. Então, esse mecanismo de inibição lateral implementaria essa seleção de contraste, né? Você conseguiria detectar bem bordas, né? Esse estímulo aqui estaria bem delimitado, né?
e esse outro aqui também. Quer dizer, então a gente sabe que isso funciona muito bem para a retina, para sentidos onde há uma topografia, né? Onde os estímulos sensoriais que chegam à camada receptora são representados de maneira topográfica, né? Isso vale para a retina, vale para a somatossensação, vale para a audição também, mas não vale tanto para o olfato, né? No olfato nós não temos uma topografia, nem no nível epitelial, nem no nível do bulbo olfatório e também no córtex, né? O que nós temos sempre são padrões distribuídos, né? E para começo de conversa, o espaço olfatório tem da ordem de 10.000 moléculas diferentes, odores diferentes. Então é um espaço bem mais amplo, né? De alta dimensionalidade. Então não há uma noção de topografia tão clara aí. Aliás, esse é outro ponto em aberto também. Como representar o espaço dos odorantes, né, dos odores? Não há ainda uma proposta única, aceita por toda a comunidade. Então, há muitas perguntas ainda em aberto. Bom, então, mas essa é a hipótese inicial, quer dizer, inibição lateral, de alguma maneira, executa algum tipo de reforço de contraste, né, de reforço de bordas, né? Num dado sistema. Bom, mas por que 2 níveis de inibição? Por que não só um, né? Por que existe essa inibição dentro de cada glomérulo, né? Por que existe uma inibição intraglomerular e não apenas interglomerular, né? São várias perguntas que a gente pode fazer para tentar entender o sistema. Então, para ajudar a responder essas questões, eu desenvolvi com meus alunos um modelo computacional biofisicamente detalhado, né? Aqui está mais ou menos a estrutura dele. Então, nesse modelo, a gente tinha tanto neurônios receptores olfatórios, né, na camada epitelial, como também é um modelo bem detalhado do bulbo. Ele tem, então, células mitrais, tem células granulares, que são as mais modeladas de todas, e foi um dos primeiros, que eu saiba, no mundo, a inserir, a conter também células periglomerulares, né? Porque na época, isso foi começo desse século, né, 2000, 2001, 2002, quer dizer, a gente estava começando, essas células estavam começando a ser estudadas e a ser bem caracterizadas. Então, foi um dos primeiros modelos a ter as células PG. Então, ele tem células periglomerulares que fazem sinapses tanto intraglomerulares como também interglomerulares. Ele foi implementado no Neuron e os neurônios são todos do tipo compartimentais reduzidos, ou seja, eles têm 2, 3, 4 compartimentos, né? Não são neurônios com árvores dendríticas muito grandes, mas tem alguns compartimentos, né, com seus canais iônicos respectivos, né? Tá? Eu vou poupá-los da descrição dos modelos, vou apenas passar rapidamente sobre esses slides aqui, né? Quem quiser ter maiores referências, então, pode procurar nos artigos publicados. Tá? Então, aqui é o modelo do neurônio receptor olfatório, né? Quem desenvolveu basicamente foi o Fábio, que agora é professor da UFBC, depois a Denise deu continuidade a ele. O modelo, os estímulos são odores que entram modulados pela respiração, então a gente modelou o ritmo respiratório também no modelo, então tem aqui o ritmo respiratório e a corrente correspondente a isso. Desculpem aí pelos barulhos de fundo. Tá? Então, tem também o ritmo respiratório. Temos também, então, o modelo da célula mitral. Então, veja o que eu falei aqui, modelo compartimental reduzido, né? São 4 compartimentos. Esse é um modelo que nós não desenvolvemos, é o modelo do Davidson et al., né? Nós pegamos esse modelo emprestado. Temos um modelo da célula periglomerular, esse é o modelo que nós desenvolvemos, tá? Foi um dos primeiros modelos de célula periglomerular existentes. Basicamente, foi o modelo que a Denise desenvolveu no mestrado dela, e com apoio do Rodrigo Publio. Tá? Bom, também é um modelo da célula granular, também foi desenvolvido pelo Davidson. Tá? Quer dizer, tem modelos para todas as células, todos os modelos biofisicamente detalhados, né? E aí eles foram todos colocados juntos num modelo do bulbo olfatório, que tem também um modelo simples, né? Temos 3 glomérulos apenas, cada glomérulo tem 2 células mitrais, e tem 10 periglomerulares também por glomérulo. E para cada glomérulo há 2 neurônios receptores olfatórios que mandam informação para esses glomérulos. E há conexões tanto entre as mitrais, as periglomerulares e granulares do mesmo glomérulo, são aqui essas conexões em rosa ou em amarelo, né? Uma mitral faz conexões com as periglomerulares e com as
granulares dele, mas também tem conexões entre mitrais e periglomerulares de glomérulos vizinhos, né? Então está aqui uma periglomerular fazendo inibição numa mitral vizinha, aqui também, e também conexões entre mitrais e granulares de glomérulos vizinhos, está aqui também, né? Uma granular fazendo conexão em maior número até com células mitrais vizinhas. Então tem todo tipo de conexão aí, né? Com relação às sinapses inibitórias que a gente modelou, bom, e as excitatórias também, todas elas são com duas exponenciais, ou seja, são do tipo funções alfa, né? Está aqui colocado, então, são sinapses excitatórias entre os receptores olfatórios e as mitrais, e também as periglomerulares, e sinapses inibitórias dendrodendríticas entre as periglomerulares e as mitrais. Quer dizer, as mitrais excitam as periglomerulares e as periglomerulares inibem, por sua vez, as mitrais. A mesma coisa aqui no nível das granulares. As mitrais excitam as granulares inibem as mitrais. Ou seja, tem duas inibições aqui, né? A inibição feita pela periglomerular e a inibição feita pela granular. E tem um parâmetro livre nessas equações todas, que é o tempo de decaimento das sinapses inibitórias. Ele pode ser mais rápido ou mais lento, dependendo desse tal 2 aqui. Os demais parâmetros foram fixos. Quer dizer, então a gente estudou essencialmente a força das sinapses inibitórias periglomerulares, feitas pelas periglomerulares ou pelas granulares, e também o tempo de decaimento delas. Tá? Bom, e aí, os odores de entrada, a gente escolheu 5 odores, né? Como a gente tem três glomérulos, então a gente fez o seguinte, o odor 1 excita fortemente, por definição, o glomérulo 1, tá? E mais fracamente os dois. Já o odor 2 excita fortemente o glomérulo 2, e o odor 3 excita fortemente o glomérulo 3, ou seja, então teríamos 3 glomérulos específicos, um para cada odor, 1, 2, 3. Já os odores 4 e 5, eles ativam de maneira mais ou menos forte os 3 glomérulos. Veja aqui que o 4 ativa forte o glomérulo 1, o 2 não tão forte, o 3 não tão forte, mas também não é muito fraquinho. E o 5 é a mesma coisa, o 5 ativa de maneira mais ou menos forte os 3 glomérulos. Então a ideia é ver se a gente conseguia separar os odores 4 e 5 através desses parâmetros livres do modelo, na força das sinapses inibitórias das periglomerulares ou das granulares e o tempo de decaimento. Então basicamente essa era a ideia. Então, primeiro a gente estudou só o efeito das periglomerulares, né? O que as periglomerulares sozinhas fazem? Então, a gente estudou aqui as respostas aos 3 odores, né? Em função, então aqui a taxa de resposta, né, das mitrais dos glomérulos específicos em função da condutância da célula periglomerular, e em função do tempo de decaimento também. Então, vejam aqui que, à medida que a condutância inibitória aumenta, as respostas tendem a diminuir, não de maneira pronunciada, mas há uma diminuição nas respostas, significando que a inibição está funcionando, mas à medida que o tempo de decaimento vai aumentando, ou seja, a inibição ela é mais duradoura, as respostas vão decaindo de maneira mais pronunciada, e o que interessa é esse último caso aqui, com tempo de decaimento longo, a gente nota que os odores 4 e 5, aqueles odores que eram inespecíficos para glomérulos diferentes, eles acabam tornando-se específicos, né? Veja que o código de cores indica que aqui o azul, né? Então o glomérulo 1, ele acaba ficando com uma ativação fraquinha, mas não nula, para uma condutância sináptica das periglomerulares de valores aqui médios altos, né? Quer dizer, o azul, esse glomérulo 1 começa a responder mais do que os demais para o odor 4, ou seja, ele torna-se específico para o odor 4. A mesma coisa aqui no caso do odor 5, só que agora para o glomérulo 2, né? Os outros todos vão, a atividade vai para 0 e o glomérulo 2 continua ativo para o odor 5, né? Esse glomérulo 2 também continua ativo para o odor 2, né? E mais ainda responde mais fortemente o odor 2, mas também responde o odor 5. Ou seja, então foi possível discriminar esses odores com esse fortalecimento da sinapse das periglomerulares e um tempo de decaimento longo. O que esse tempo de decaimento longo pode significar? Bom, a gente sabe que as ativações das sinapses inibitórias dentro de um glomérulo levam a um certo vazamento
de GABA no interior do glomérulo. E esse vazamento lá aumenta a concentração de GABA e teria um efeito de inibição duradoura dentro do glomérulo. E isso poderia ser um possível mecanismo que manteria, né, a atividade inibitória intraglomerular mais forte. Tá? E essa atividade intraglomerular forte, inibitória, levaria, então, poderia levar a essa discriminação de odores inespecíficos, né, odores que estimulariam de maneira mais forte um ou outro glomérulo. Bom, indo agora para as granulares, né, a gente fez a mesma coisa, só que agora, vocês notem, aqui eu não coloquei as taxas os tempos de decaimento, coloquei só em função das condutâncias e para duas correntes externas diferentes. Mas uma coisa interessante é que não acontece aquilo que acontece no caso das células periglomerulares, né? Elas levam a um enfraquecimento da ativação com o crescimento das condutâncias, né? Até de certa maneira mais forte do que no caso das periglomerulares, mas é um enfraquecimento que acontece a taxas mais ou menos constantes, né? Claro que não é perfeito, mas a gente pode olhar aqui que o decaimento da ativação vai mais ou menos, né, para aquelas que ficam ativas, né, vai mais ou menos com a mesma inclinação aqui para todos os odores e para todos os glomérulos. Ou seja, é como se a ação das granulares não fosse específica para odores diferentes, como no caso das periglomerulares. Elas meio que inibem de maneira indistinta e uniforme todos os glomérulos. Quer dizer, então, então, a conclusão é que as granulares, elas, quando estão sozinhas, né, aí é só elas inibem igualmente todos os glomérulos, independentemente do nível de atividades. E, então, pode haver um reforço de contraste, que é aquele mecanismo de separação, mas aí seria necessário que as condutâncias fiquem muito altas, né? Vejam aqui, né, precisa ter condutâncias já bem altas para a gente poder começar a ter um decaimento, né? Temos que prolongar aqui bem para que uma atinja o zero antes da outra. E isso não é muito realista, né? Então, a conclusão dessa parte do estudo é que as granulares sozinhas não seriam boas para implementar um mecanismo de inibição lateral ou de reforço de contraste. Já as periglomerulares, pelo menos no nível intraglomerular, poderiam. Né? E, quer dizer, isso deu uma ideia para a gente, né, de que, então, as periglomerulares poderiam ter esse papel. Imaginem, por exemplo, que tanto as sinapses inibitórias das periglomerulares como das granulares sejam plásticas, ou seja, essas sinapses inibitórias podem ter a sua força variável com o aprendizado. E todas elas começam de um mesmo nível basal, e aí você está aprendendo um odor, né, e aí os pesos vão crescendo, os pesos inibitórios vão crescendo de maneira mais ou menos igual para as duas, né. Como no caso das granulares, o efeito do crescimento é mais ou menos igual para todos os glomérulos, o decaimento da atividade é uniforme para todos eles, a mesma taxa. Tá? Então, isso não levaria a uma discriminação muito eficiente. Já no caso das periglomerulares, não. Né? Para um glomérulo, o decaimento seria mais lento, para outro seria mais rápido, o que levaria de maneira mais rápida, né, a discriminação, né? Opa, esse glomérulo aqui está respondendo aquele odor e esse não. Então, daria para diferenciar odores diferentes pela ativação de glomérulos diferentes, por causa das taxas de inibição diferentes. Então, haveria esse efeito diferencial das células periglomerulares para as granulares, devido à plasticidade. Tá? Então, seria essa é uma das hipóteses que a gente pode levantar a partir desse estudo. E aí, só para terminar, né, o que aconteceria quando a gente combina as duas, né, efeitos das duas, periglomerulares e granulares juntas? Então, a gente fez aqui esses diagramas, que tem aqui nesse eixo vertical o peso sináptico das periglomerulares e aqui o peso sináptico das granulares, inibitório, né? E o efeito sobre os 5 odores. Aqui o odor 1, é só para vocês lembrarem, o odor 1 é aquele que ativa fortemente o primeiro glomérulo. E vocês veem aqui, o glomérulo 1, a resposta para o glomérulo 1, aqui está o código de frequência para as duas mitrais do glomérulo 1, notem que elas se organizam em faixas verticais aqui, indicando que a célula inibitória que está conseguindo ajustar uma sintonia aí para esse odor, não é a periglomerular, mas é a granular. Né? À medida que a condutância granular aumenta, você aumenta, ou no caso aqui, enfraquece a atividade, né? Diminui a atividade. Quando a condutância é pequenininha, você tem uma atividade mais forte das duas células mitrais do glomérulo 1 e ela vai diminuindo à medida que
inibição, que a inibição das granulares aumenta. E, aparentemente, as periglomerulares não teriam um efeito tão proeminente assim. Teriam, talvez, para os dois glomérulos, né, o 2 e o 3, mas aqui a gente tem faixas horizontais, então as periglomerulares seriam um efeito um pouco mais proeminente nos glomérulos que não são aqueles mais fortemente ativados pelo odor. Esse comportamento é mais ou menos repetido para os outros odores. O odor 2, que ativa mais fortemente o glomérulo 2, também ele é fortemente discriminado pela ação da granular, e as periglomerulares já permitem uma certa discriminação nos glomérulos em que o odor 2 não é tão forte assim, né? Não ativa de maneira tão forte. O odor 3, mais ou menos a mesma coisa, né? Aqui também barras verticais no glomérulo 3 e barras que tem demonstram um certo efeito da periglomerular nos outros glomérulos. Esse aqui, claro, não teve ativação quase nenhuma, então o odor 3 aí não ativou nada, foi diferente, né, para as duas células. E no caso dos odores 4 e 5, que ativam de maneira mais ou menos igual todos os glomérulos, não há aparentemente o predomínio de nenhuma delas, talvez a granular, né, a gente vê alguma tendência a ter um arranjo vertical aqui, em alguns deles, mas não está claro, né? Não ficou claro nem para o odor 4, nem para o odor 5. No odor 5 está mais claro em alguns casos, né? Olhando agora, né? Depois de... Mas, assim, não dá para a gente ter uma conclusão tão clara como tinha para os odores 1, 2, 3. Então, quer dizer, a conclusão que a gente chega desse estudo das granulares e periglomerulares juntos é que glomérulos que respondem fortemente ao odor, como é o caso do glomérulo 1 para o odor 1, o 2 para o odor 2 e o 3 para o odor 3, é que nesses casos as células granulares têm um papel dominante na sintonia da resposta do glomérulo. Elas podem sintonizar aquele glomérulo ou ativando ou inativando aquele glomérulo, com a inibição delas. Já para glomérulos que respondem mais fracamente a um odor, aí as periglomerulares e as granulares seriam papéis mais ou menos iguais na sintonia, tá, da resposta ao glomérulo. Então, uma sugestão geral de todo esse modelo é que as periglomerulares sozinhas são capazes de implementar reforço de contraste por inibição lateral, mas não as granulares. Tá? É aquele mecanismo que eu mostrei para vocês do decaimento, né, da atividade diferente para as periglomerulares em relação às granulares. Então, quer dizer, a inibição intraglomerular feita pelas células periglomerulares pode ser importante ou crucial, até eu coloquei aqui, para a discriminação de odores. Porque imagina que você está aprendendo um odor e dentro de um glomérulo você tem essa inibição diferencial. Tem uma ideia de outros pesquisadores, o Thomas Cleland é um dos defensores disso, de que haveria um reforço de contraste não topográfico dentro das células, dentro dos glomérulos, devido a alguma interação intraglomerular. Eu já falei para vocês que a representação dos odores no sistema olfatório não é topográfica, né? Como no caso do sistema visual ou auditivo, né? Então, como que se pode, já que não é topográfica, como que se pode implementar uma espécie de reforço de contraste? Então, a ideia do Cleland é que deveria a ideia dele meio que bate com o que a gente observou aqui. As células periglomerulares deveriam ter algum tipo de resposta diferente para odores diferentes. De maneira que a gente possa implementar aquele chapéu mexicano, aquele sombreiro ali, pela combinação da ativação da mitral com a periglomerular. Eu não tenho, infelizmente, um desenho da ideia do Cleland aqui, mas acho que se eu voltar lá, né, deixa eu voltar, mais 5 minutinhos só aqui, voltando nesse desenho, né, se vocês imaginarem que você tem um odor que é muito inibido pela periglomerular por um certo valor de... vamos supor assim, imagina um odor para o qual a periglomerular tem uma inibição muito forte para uma certa faixa de valores de condutância. E depois, outro odor que é mais... não é tão inibido assim, por essa faixa de condutância. Se a gente superpor esses dois desenhos aqui, a gente pode, dependendo do ajuste dos parâmetros, tentar fazer uma região onde tem uma resposta não tão fraca aqui, outra mais fraca aqui. E imagine que uma mitral no mesmo glomérulo responde a esse odor com uma ativação por aqui, por exemplo, nessa faixa
intensidade de odores, e para essa outra faixa de intensidade já responderia aqui. Então, a gente teria, a combinação dos efeitos seria uma coisa mais ou menos que teria seria a parte central do chapéu, do sombreiro aqui, né, e a outra aqui, né, a inibição aqui seria mais forte do que a excitação. Então, teria um perfil assim, mais ou menos. Né. Seria mais ou menos essa ideia, não sei se vocês conseguiram visualizar, mas daria para imaginar uma situação que se implementaria ali um perfil tipo sombreiro com esses perfis aqui diferenciados das periglomerulares. Então, essa é mais ou menos a ideia que eu tive na época, esse trabalho já é um pouco antigo, né, de tentar implementar a ideia do Cleland com o resultado desse modelo aqui. Já com relação à ação combinada das granulares e periglomerulares, então, o que a gente pode concluir é que glomérulos que respondem fortemente a um odor são controlados, têm sua resposta mais controlada, mais fortemente controlada pelas células granulares, não pelas periglomerulares. Já odores que ativam de maneira média ou fraca um dado glomérulo são controlados igualmente pelas duas, né? Infelizmente, a gente não pôde continuar com esse trabalho, né? Havia muito mais coisa programada para ser feita, né? Estudar, por exemplo, não só em termos de taxa de disparos, mas também em termos dos spikes individuais, né? Investigar melhor essa ideia do contraste que eu falei, mas a Denise, que era a aluna que fez o doutorado com isso, que poderia ter feito pós-doutorado, infelizmente não deu continuidade, né, à sua carreira de pesquisadora. O Rodrigo Publio também não se interessou, né? O único desses três que continuou na carreira acadêmica é o Fábio, que agora é professor na UFBC. Continua trabalhando com olfato, mas não tanto nesse tipo de pesquisa, tá? Então, a gente ficou sem alunos e sem equipe para trabalhar. E depois disso, isso já é um trabalho de mais de 10 anos, né, atrás, a gente não deu continuidade. Bom, eu vou parar aqui a apresentação, né? De qualquer maneira, fica aí a ideia, se alguém tiver interesse em fazer algo parecido. Acho que agora o olfato talvez volte a ser um assunto quente aí por causa da Covid, né? Bom, então, gente, é isso aí, gente. Então, era isso que eu queria contar para vocês. Espero não ter estourado muito aí o tempo, né? Obrigado mais uma vez.